Fala, loucos do bando, fala fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Coringão jogou ontem, né? Finalmente voltamos às competições oficiais aí. Racing Montevidéu 1, Corinthians também 1, direto do Centenário no Uruguai. Vamos falar dessa partida aí, agora volta a maratona de jogos do Corinthians em 2024 e também volta a maratona de vídeos aqui no canal, né? Antes de falar do jogo em si, vamos falar de alguns assuntos aqui. Primeiro, ausência de vídeos aqui no canal, tá, rapaziada? Como vocês bem sabem, o canal aqui é movido de pós-jogos, né? O carro-chefe. Talvez não sejam os vídeos que dão mais views, mas são os vídeos que carregam o canal, né? Se não tem jogo do Corinthians, não faço muitos vídeos quando não tem jogos, né? Então fica um pouco sem temas aqui no canal. Não gosto de ser obrigado a ficar fazendo vídeo de coisa que eu não gosto de falar. Então, burburinho, rumores, assim, muito dificilmente vocês veem que tem vídeos no canal sobre isso, né? É mais sobre linhas de pensamento, algum tipo de reflexão, né? Então, geralmente eu e a galera não fica se forçando a fazer vídeo, né? O que é um problema também, né, pro crescimento do canal, mas é o que é. Mas agora que voltou os jogos do Corinthians aí, prometo aí que terão mais vídeos no canal aí com análise das partidas, enfim, algum tema ou outro correlacionado aos jogos do Timão, né? Que bom, o Corinthians vai voltar a jogar com mais frequência, né? Nessa intertemporada aí, devido à eliminação no Campeonato Paulista. Vamos lá, tá, rapaziada? Antes de falar do empate, eu não cheguei a ver nenhum conteúdo pós-jogo, né? Geralmente eu gravo aqui o vídeo, né? Com a minha opinião limpa, né? Depois eu vou ver outros pós-jogos, né? Outras opiniões para ver o que a galera tá achando. Mas conhecendo o universo do Corinthians, né? Como foi uma partida ruim de ontem, né? Tô gravando isso aqui de manhã, tá? De manhã, quarta de manhã, de madrugada aí. Vai sair de manhãzinha na quarta-feira esse vídeo, né? Conhecendo o Corinthians, né? Provavelmente deve estar aquela agenda apocalíptica, né? Pô, o Corinthians não vai passar, empate péssimo, né? Porra, time lixo, né? E agora? O Argentino Júnior ganhou, né? Fudeu, né? Não vai passar em primeiro lugar, é o que importa. Gente, passa 2 times no grupo, tá? Pra começar, passa 2. Ah, mas Felipe, o segundo passa pro playoff. Não, passa 2 times. A questão é que primeiro você tem vantagem que você elimina uma fase, é isso. Eu acho que fatalmente o Corinthians passa de fase, tá, pessoal? Foi um empate ruim pensando no geral aí pro resto da competição. É importantíssimo tentar pegar o primeiro lugar, mas passa 2. Então, para com essa porra dessa agenda apocalíptica que deve estar já, né? Segunda coisa, o Corinthians jogou mal, tá? O Corinthians jogou mal. A gente tem uma agenda positiva com o Antônio Oliveira, né? Mas o time jogou mal. A gente vai tentar aqui dar uma dissecada nos motivos do porquê disso, né? Não é pra começar a pedir a cabeça do técnico, nem porra nenhuma. Mas o time jogou mal ontem. Enfim, acredito que seja pela questão da falta de jogos, tá? Eu acho que seja isso mesmo. Vem na partida de ontem, mas não está livre de críticas, né? Vamos falar sobre isso. E eu também acho que teve interferência da arbitragem no jogo, tá? Os caras do Racing bateram o jogo todo e o juiz da partida não liberou um cartão amarelo. O próprio Garro recebeu 7 faltas durante a partida. Não sei. Talvez ele poderia ter expulsado pelo menos aquele camisa 7 do Racing, se ele desse cartões mais frequentemente, né? Porque, pelo amor de Deus, né, rapaziada? O cara matou contra-ataque, fez jogada ríspida, né? Enfim, vamos lá. O Corinthians foi a campo ontem com Cássio no gol, na lateral direita o Fagner, a dupla de zagueiros Félix Torres e Gustavo Henrique, na lateral esquerda o Hugo, né? Os 3 meio-campistas ali abrindo com o Ranieri, Breno Bidon, o Maicon segue machucado, né, com a coxa zoada, e o Garro mais à frente. Na ponta direita o Yuri Alberto, na ponta esquerda o Wesley, no comando do ataque Pedro Raul. Eu não sou um grande adepto dessa formação que o Antônio Oliveira usa, tá? Eu sei que tem muita gente que gosta desses 2 centroavantes, né? Eu acho que o Corinthians fica um pouco penso pro lado esquerdo, e refém do lado esquerdo para a criação de jogadas, né? Mas é o que é, e o Corinthians estava ganhando jogos jogando dessa forma, né? Partida muito morna começou o jogo do Corinthians, né? O Corinthians, por mais que tivesse muito mais posse de bola, não estava conseguindo entrar na defesa do Racing Montevidéu.
que teve uma melhor chance no começo do jogo, né? Um contra-ataque ali, um bate-rebate, né? O cara chegou e finalizou de fora da área, passou rente à trave do Cássio, né? Corinthians visivelmente com problema de marcação, não sei o que aconteceu nesse meio tempo aí, mas voltou a ser aquele Corinthians um pouco frouxo na marcação, né? Mesmo com o Raniel e tal, né? Os caras quando pegavam a bola e carregavam a bola, conseguiam chegar com muita tranquilidade na nossa última linha, né? Eu odeio quando o Corinthians está exposto dessa maneira, tá? Seja com qual jogador que esteja em campo, já faz um bom tempo já que o Corinthians tem esse problema de que o cara vai carregando e as coisas vão acontecendo pro outro time. Parece que é sempre muito fácil chegar na nossa defesa, né? E com o Raniel em campo, tinha diminuído um pouco a frequência disso, né? Não que seja culpa do Raniel, tá? O Raniel é um dos melhores marcadores do Corinthians dentro de campo e fez o que pôde durante a partida, né? Mas é uma coisa que me tira do sério esse procedimento aí, essa linha tênue aí que acontece nos jogos do Corinthians, né, tropa? O Corinthians, ele chegou a melhorar um pouco na partida, né? Como eu disse, né? Ele teve o controle praticamente completo do primeiro tempo, né? Só que ele não conseguiu criar nenhuma jogada. Teve um chute de fora da área do Fagner que obrigou o goleiro do Racing a fazer uma boa defesa e foi isso, né? E aí depois na casa dos 30, né, quando o Corinthians parou de ter o domínio absoluto da partida, o Racing começou a crescer um pouquinho mais, né? Começou a quebrar umas bolas lá na frente, arranjar uns escanteios. O Racing foi chegando, tá? O Racing teve uns 5 ou 6 escanteios seguidos ali. E em bate-rebate foi chegando ali, fez o Cássio trabalhar e teve a bola que pegou na trave, né? Num chute ali que pegou, acho que pegou no Raniel, eu acho, ou no cara do Racing, não deu pra ver direito ali, mas a bola pegou na trave ainda, quase matou o Cássio, né? Enfim, logo na sequência o Corinthians responde com um bolão do Garro pro Yuri Alberto, que na minha concepção ele perdeu o gol, tá? Ele dominou mal a bola, e aí ele devia ter na hora que ele foi tocar na saída do goleiro, né? A bola tava um pouco à frente e ele chutou em cima do goleiro, né? Foi a melhor chance do Corinthians no jogo essa aí, né? Depois teve uma outra metida de bola do Breno Bidon, se não me engano, pro Yuri Alberto, que também não conseguiu dominar direito. Chutou ali, dividiu com o goleiro, daí não conseguiu aproveitar, né? Esse foi o primeiro tempo do Corinthians, né? Um jogo duro, com muitas faltas, né? O juiz muito permissivo com o time do Racing, né? O juiz é o seguinte, ele só não permitia reclamação, né? O Garro depois toma um cartão no segundo tempo por causa de reclamação, mas por causa de falta, ele deu um cartão pro Hugo que chegou um pouco mais ríspido, o pé um pouco alto, né? Mas se não me engano foi o único cartão do jogo por falta, né? O juiz bastante permissivo, parecia até que ele não podia dar cartão amarelo para os jogadores do Racing Montevidéu, né? Pro segundo tempo, o Antônio Oliveira volta com uma alteração, ele saca o Hugo e coloca o Matheus Bidu por 2 motivos, né? Primeiro, o cartão amarelo do Hugo, e segundo, que o Matheus Bidu, em tese, é um pouco mais ofensivo, né? A gente tá sem o Diego Palacios ainda. O Bidu que foi integrado na partida contra o Londrina, né? Que foi um amistoso, e agora ele jogou a primeira partida oficialmente aí com a camisa do Corinthians 2024, né? O Bidu que estava sendo cotado para ser transferido do Corinthians, negociado nesse ano de 2024, né? Mas ainda continua no Corinthians, aí está sendo utilizado pelo Antônio, né? Não mudou muita coisa, o Corinthians não voltou bem pro segundo tempo, tá? Eu diria até que o Racing estava melhor que o Corinthians. Não foi um jogo de muitas oportunidades, tá ligado? Principalmente pro Corinthians, né? Mas o Corinthians eu achei que ele controlou ainda menos o jogo na segunda etapa. Depois o Antônio Oliveira ali mais pra frente, no segundo tempo, acho que foi na casa dos 10, eu acho, não sei, não lembro agora. Coloca o Fausto Vera e o Romero, ele saca o Gustavo Henrique, né, do time, o zagueiro, né, coloca o Raniel de zagueiro, adiciona o Fausto Vera nesse meio campo, né, para fazer a saída de bola, e ele também coloca o Romero no lugar do Pedro Raul, né. Só que aí ele não coloca o Yuri Alberto de 9, né, ele mantém o Yuri Alberto de ponta direita e o Romero de centralizado de centroavante, né. O Corinthians segue sem jogar bem, sem criar grandes jogadas, e numa jogada um pouco diferente durante o jogo, né? O Romero consegue fazer um giro ali no meio campo, consegue um destrave no Rodrigo Garro, que faz o cruzamento, e o Yuri Alberto chega fechando e faz de cabeça. Corinthians 1, Racing Montevidéu 1-0. É importante salientar que o Corinthians não jogava bem nesse momento, tá? Tanto é que quando saiu o gol, pelo menos pra mim, foi uma surpresa durante a partida, tá? O gol do Corinthians ali, porque foi no momento que o Corinthians não estava bem no jogo, né? Mas eu pensei que ia fechar a partida, né? Com esse 1-0 e estaria tudo ok, né?
Depois o Antônio Oliveira coloca, né, o Pedro Henrique no lugar do Wesley, né, pela ponta esquerda. E ele fecha as alterações, né? Quem que ele coloca mais? E ele fecha as alterações colocando o Kaká, né, o zagueiro, no lugar do Breno Bidon, né? Aí o Ranieri volta pro meio campo e ele fecha ali o time do Corinthians, né? Na hora que ele coloca o Kaká, o Corinthians já toma um gol já, né? De bola parada. Ainda bem que o maluco tava impedido, né? Inclusive era o camisa 7 lá que já merecia estar pelo menos com cartão amarelo durante o jogo, né? Se não fosse a permissão do árbitro, né? Durante a partida. Mas enfim, o gol foi impugnado por impedimento do Racing, né? Mas não demorou muito, depois de mais uma jogada, o cara carregando, fazendo o cruzamento rasteiro no meio da área, né? O cara teve espaço de fazer a tabela, passar por cima da zaga do Corinthians, né, de lado, né, encobriu o Kaká, o maluco chegou finalizando, e o Racing empatou, ali já no final da partida, né. E eu creio, pessoal, vendo o jogo, se tivesse mais tempo, acho que o Racing viraria, tá? O Corinthians deu uma desestabilizada, o Racing foi chegando, o Racing que é uma equipe dura, firme fisicamente, mas é uma equipe ruim de bola também, né. E o Corinthians sentiu o jogo, né. O Félix Torres deu uma entregada ali no final, ali quase que o Racing faz um gol ainda, né? Tocando errado na saída de bola ali, quase matou o Cássio, mas acabou 1-1, né, gente? Bom, o que falar do jogo, né? Foi um jogo ruim, o Corinthians criou muito pouco. Como eu disse, teve sim impacto do juiz na partida. Bateram muito nos jogadores do Corinthians, né? Principalmente no Rodrigo Garro. E acho que o ponto mais negativo do jogo foi de novo a defesa não estar confiável do Corinthians, né? Principalmente ali na parte defensiva, né? Faltou combatividade, eu não sei, o Corinthians não estava acertado, né? Defensivamente para essa partida contra o Racing Montevidéu. É uma coisa que me preocupa um pouco, tá? Eu pensei que o Corinthians já tinha mudado essa perspectiva, né? Não sei se foi a atitude de jogadores, não sei se foi algum desalinhamento ali do Antônio Oliveira na preparação da partida, mas a verdade é que eu não gostei principalmente desse critério durante o jogo, né? Vamos falar individualmente, né? Antônio Oliveira, cara, eu não sou um grande fã desse sistema com dois centravantes, principalmente quando o centroavante joga de ponta, tá? Eu acho que o Corinthians fica penso. Se bem que no primeiro tempo o Corinthians usou bastante o lado direito, né? Tanto com o Fagner, tanto com o Yuri Alberto. Funcionou um pouco melhor do que os últimos jogos, né? Mas ainda assim o Corinthians depende muito do lado esquerdo, né? A gente fica dependendo muito de uma jogada individual do Wesley, de uma coisa do Garro, né? O Garro que ficou caído bastante pelo lado direito, né? Quase que na lateral do campo, né? Para poder fazer, ter esse espaço, né? Ter essa opção pelo lado de campo direito, né? Mas eu não gosto muito, que parece que desalinha um pouco o time, né? Não foi uma boa preparação de jogo do Antônio Oliveira, o time do Corinthians não foi bem. O Cássio, o Cássio não teve culpa no gol que ele tomou, né? Cara a cara ali, né? O cara chutou. Enfim, não tem muito o que falar do gigante Cássio, né? Infelizmente ele não conseguiu fazer um milagre hoje, mas não é como se ele tivesse sido alvejado da partida toda e tivesse falhado no gol, né? Não foi o que aconteceu, né? Simplesmente o Cássio não participou muito do jogo. Quando apareceu, tomou o gol, né? Não tem o que falar do gigante. O Fagner, cara, talvez tenha sido o melhor defensor do jogo, tá? A linha de defesa do Corinthians foi muito mal no jogo, né? O Fagner ainda foi um pouquinho melhor na partida, né? Tentou criar algumas jogadas, chutou de fora da área. Não foi uma partida tão péssima do Fagner, no meu ponto de vista, tá? Embora não tenha participado tanto ofensivamente, mas apareceu ainda, né? Eu ainda acho que falta um jogador canhoto pro Corinthians, né? Que jogue na direita, com qualidade, né? Que possa ajudar o Corinthians ali naquele setor do gramado, né? Félix Torres, talvez a pior partida da camisa do Corinthians até então. Tava errando muito tempo de bola, não tava conseguindo dominar direito as bolas, né? Tava espirrando o taco. No final quase entregou a partida, né? Péssimo jogo do Félix Torres, né? Gustavo Henrique. Ele foi bem. Não, ele também falhou, né? Ele falhou no primeiro tempo, né? Tempo de bola também ali, o Cássio teve que consertar. Não foi um grande jogo da dupla de zaga do Corinthians, tá? O Hugo também não foi bem. Geralmente o Hugo, quando ele vai bem é quando ele não vai mal, né? Mas hoje ele foi mal também.
não agregou muita coisa, foi substituído, né, na virada de tempo. Ranieri, um dos melhores em campo do Corinthians, né, tomou muitas bolas, guerreou como sempre, né, não tem muito o que falar do Ranieri, fez no bico ali de zagueiro, pau pra toda a obra, né. O Breno Bidon apareceu no jogo, né, ele estava fazendo um posicionamento um pouco diferente, né, tanto ele quanto o Garro, eles estavam mais abertos no jogo, né, claramente foi com uma ordem do Antônio Oliveira, tá, não sei se foi para passar o time adversário, mas não deu muito certo. Em alguns momentos do jogo o Breno Bidon deu uma desaparecida, né, eu boto mais na conta ali do jogo que a gente estava fazendo, né, em que os meias estavam muito abertos, né. O Garro, como sempre, tentou, apareceu, sofreu falta, tentou passe em profundidade, né, mas estava muito distante do gol também do Corinthians, né, e na única oportunidade que ele chegou um pouco mais perto, ele conseguiu um passe muito bom, né, um cruzamento muito bom na cabeça do Yuri para fazer o Corinthians 1-0, né. Foi uma boa partida do Garro, não foi uma partida ruim não, um pouco apagada talvez, mas acho que muito também por como foi conduzida a partida pelo árbitro, né. O Yuri Alberto meteu o gol do Corinthians, né, perdeu os 2 gols no primeiro tempo, mas fez um bom jogo o Yuri, tá, não foi um jogo ruim do Yuri não. O Wesley, uma partida um pouco mais discreta, né, no primeiro tempo ainda conseguiu dar uma rabiscada para lá e para cá, mas sofreu muito com o jogo físico do Racing também, né, e pela falta de bolas no mano a mano o Corinthians poderia ter metido para ele, né, como eu disse, o Garro estava um pouco recuado no jogo, né, enfim, não foi um jogo muito tranquilo ali os atacantes do Corinthians. Então, o Pedro Raul não fez uma boa partida, não conseguiu participar muito, né? Fez um pivô, outro no primeiro tempo, mas também sofreu ali com a marcação do Racing, né? E com a falta de criatividade em muitos momentos do Corinthians, né? A rapaziada que entrou, o Matheus Bidu entrou no jogo do lugar do Hugo, na virada de tempo entrou mal, né? Não agregou em nada, um jogo ruim do Bidu, né? Não gostei, errando alguns passes também. O Romero entrou de centroavante, conseguiu fazer uma jogada que rendeu o gol, entrou bem o Romero, não posso reclamar dele. O Romero que tá numa situação difícil, né, porque ele tá fazendo o gol, mas ao mesmo tempo eu entendo as opções do Antônio Oliveira para montar esse time titular, né. O Pedro Raul é útil como centroavante pivôzão, é o nosso único centroavante que sabe fazer o pivô. O Yuri Alberto vive um bom momento e tem velocidade pelo lado direito, né. E o Wesley, nosso melhor ponta esquerda, né, mas em contrapartida o Romero, ele vai bem nas 3 posições, né? E talvez na posição que ele tenha mais espaço seja a ponta direita, mas é a posição que ele vai menos bem, né? Então é complicado ali a situação do Romero, né? Mas eu não deixaria o Romero sem jogar. O Romero é um cara experiente, identificado com o Corinthians, né? E vive um bom momento também, né? Você tem que aproveitar isso, né? Não sei, talvez tenha que sair o Pedro Raul, não sei. Realmente ali é um debate, não é uma conversa tão fácil de se fazer, né? Quem mais? Fausto Vera entrou, não fez um bom jogo também o Fausto Vera, né? Não foi um jogo ruim do Fausto Vera, mas também não foi uma partida boa, sei lá, né? Ainda acho que o Fausto Vera deve muito no Corinthians ainda, né, rapaziada? Pedro Henrique também entrou e não entrou muito bem também não participou muito. E o Kaká também entrou e deu azar também de ter tomado o gol quando ele estava em campo, né? Mas eu acho que a culpa não foi exatamente dele. Embora a zaga estivesse mal no jogo, não foi culpa dos zagueiros, né, que a defesa estivesse mal, né, eu acho. O Corinthians foi muito permissivo quando estava sem a bola, embora tivesse a maior parte do tempo com a bola, né. Enfim, pessoal, é isso. 1-1, o Corinthians estreia na Sul-Americana fora de casa, com esse empate. E agora vai abrir a maratona de jogos aí nesse segundo semestre aí do Corinthians aí com Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, né. A gente volta aí amanhã, talvez, ou hoje à noite, não sei, com algum tema que precise ser conversado, né? Mas agora volta com todos os vídeos aqui no canal do Loucos do Bando, né? Pra quem tá vendo o vídeo no canal do Loucos do Bando, é isso. Pra quem tá vendo o vídeo no canal do Filipinho da Fiel, lá só é pós-jogos, né? Aqui só é pós-jogos, né? E aí você vai lá pro canal do Loucos do Bando e vê outros conteúdos aqui do canal. É isso, rapaziada. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!